A todos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma reunião. Esta é a de número 239 dessa série de palestras. E hoje, por ser a última sexta-feira do mês, tradicionalmente nós fazemos um trabalho de perguntas e respostas. Então, temos hoje 15 perguntas e os nossos companheiros Paulo, Luiz Guimarães, Fernando Peloso, Douglas e mais um intruso, vamos responder na medida das nossas condições. Né? A gente avisa sempre que não vai dizer aqui a última palavra nem a verdade absoluta. Que cada um procure, caso se interesse, aprimorar as dúvidas estudando. Quem manda as pestanas, a moda antiga, para que possa realmente se enriquecer um pouco mais. E para iniciar nosso trabalho, vamos pedir ao companheiro Fernando Veloso que faça a prece de abertura do nosso trabalho. Boa noite, amigos. Mais uma vez aqui estamos, unidos e reunidos, na firme intenção da divulgação da palavra de vida eterna que nos trouxe o nosso amigo maior Jesus Cristo. É sempre uma alegria, uma satisfação, tendo em vista que a palavra do Cristo é o nosso farol, é o nosso indicativo para a nossa evolução. E por tudo isso, é de imensa alegria esta oportunidade, como tantas outras que nos têm sido dadas. E por tudo isso nós somos gratos. Que assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho. E vamos iniciar com a primeira pergunta, que é a seguinte. Os espíritos superiores vivem numa região, mas que fica fora ou dentro do planeta Terra? Ó, espíritos superiores, evidentemente que todos têm diversos graus, né? Mas superiores, nós temos até os espíritos puros. E a gente não consegue fugir daquela ideia pequena que nós herdamos. O que é que nós herdamos? É que Jesus, há 2000 anos, vive sentado à direita do Pai. Então, seria uma coisa absurda. Quer dizer, Jesus é dinamismo, não é ociosidade. Então, a morada dos espíritos, a gente tem que fugir da nossa visão material. A gente pensa o quê? Numa casa, num lugar, numa cidade, num lugar pequeno. Eu imagino até que quem vislumbra muito com o céu, se pedir para ele, olha, descreva aí o que é o céu. E vai começar a falar e vai terminar achando que o céu é um ambiente de alguns hectares. Um bocado de gente lá contemplando, não vai saber definir. Na realidade, a morada espiritual está muito longe daqui. Evidentemente que o universo está, a dimensão espiritual está em todo lugar, inclusive aqui onde nós estamos, onde quer que nós estejamos, é também dimensão espiritual. Os espíritos superiores que estão ligados à Terra estão em missão nobre, em missões nobres. A grande maioria habitam certos mundos, como diz a literatura espírita, mas não são mundos assim, aqui é morada dos espíritos, não. A morada dos espíritos é o universo. E a gente tem dificuldade de processar na mente
que sejam bilhões de mundos. Então, espírito superior, distância não existe. O veículo é a vontade. Então, opera aonde quiser. Então, a gente fica sem condições de traduzir em palavras como é essa morada espiritual. É dinamismo puro. São mensageiros de Deus, atuam onde quer, levando as ordens de Deus aonde quer que seja necessário. E para a gente ter uma ideia de como é confuso, na literatura escrita está lá que o Sol é um local de reuniões de espíritos puros. A gente tem condições de entender realmente o que seja uma reunião no Sol? A gente só pensa logo no terror, a queimadura. Né? No entanto, está lá. E o Sol é um dos locais onde são feitas, onde se reúnem espíritos puros. Então, se perguntar para mim se eu entendi, não. Ainda não entendo como seria uma reunião no Sol. Mas o que está na literatura não é fake news, é verdade. Nós é que não temos condições ainda de entender, de vislumbrar essa dimensão top de linha, digamos assim, né? Que seria a dimensão espiritual reservada, onde tem acesso os espíritos puros. Mas um dia chegaremos lá e a gente vai experimentando aos poucos e vai, evidentemente, ter as dúvidas. Entretanto, voltando à questão, a Terra não está desprezada pelos espíritos puros. Não há necessidade de eles estarem aqui, exatamente, fisicamente entre nós, fisicamente entre aspas, né? Mas de onde eles estiverem, eles podem nos ajudar com as suas vibrações, porque eles estão onde a vontade estiver, porque a pureza espiritual lhe dá essa condição. Então, vamos para a pergunta número 2, que é o companheiro Douglas. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje estamos num dia especial, dia 25 de março, dia da Anunciação, o dia em que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela seria mãe de um menino que receberia o nome de Jesus e seria o nosso Salvador. Um dia muito especial para nós que somos cristãos. Bom, a pergunta número 2 é a seguinte: os espíritos são criados nos mundos primitivos? Bom, eu vou responder essa pergunta com 4 perguntas que eu sintetizei, algumas das 4, do Livro dos Espíritos. Primeira, a questão número 39, quando é perguntado aos espíritos superiores o seguinte: podemos conhecer o modo de formação dos mundos? E a resposta da espiritualidade foi a seguinte: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. É interessante essa resposta, quando ele diz que é uma condensação da matéria disseminada no espaço, porque ela nos remete também à famosa fórmula de Einstein, da energia. Energia é igual a uma massa vezes uma constante elevada ao quadrado. Que quando nós colocamos na matéria na frente, significa que matéria é condensação de energia. Essa é a fórmula de Einstein de energia, diz exatamente isso. A matéria é uma condensação de energia. Bom, a pergunta seguinte, eu li a 39, eu vou ler agora a 41, quando o Kardec pergunta, né? Pode um mundo
completamente formado, desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? A resposta da espiritualidade: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Parecia, na época, uma coisa meio estranha, mas hoje os cientistas estudam os buracos negros que, como nós já sabemos, fazem desaparecer a matéria no espaço. Quer dizer, comprovando também essa renovação dos mundos, conforme a espiritualidade respondeu para Kardec. A questão número 43 é a seguinte: quando começou a Terra a ser povoada? Aí a espiritualidade respondeu: no começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. A pergunta seguinte, a 44, de onde vieram para a Terra os seres vivos? Resposta: a Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram, então, e se multiplicaram. Deus, então, criou o princípio espiritual e o princípio material. O princípio espiritual gerou os espíritos, e o princípio material gerou os mundos. E esses mundos, no princípio, eram mundos primitivos. Então, Deus cria os espíritos dos mundos primitivos. Passo para a pergunta seguinte. Fernando Veloso, próxima pergunta. Vamos à pergunta número 4, que foi elaborada da seguinte maneira: o que é a sabedoria? Qual o estudo que nos torna sábios? Analisando essa pergunta e pesquisando, nós encontramos que, filosoficamente, pode-se dizer que sabedoria, qualidade de quem é sábio, possuidor de grande instrução, ciência, erudição, saber. Sabedoria, sapiência ou sagacidade é a condição de quem é sábio. A sabedoria é o dom que nos permite discernir qual o melhor caminho a seguir, a melhor atitude a adotar nos diferentes contextos que a vida nos apresenta. É um termo de origem grega, é um termo fundamental na linguagem filosófica. É diferente de inteligência. Há muita confusão, muito equívoco em relação à sabedoria e inteligência. Um não é sinônimo do outro, em absoluto. É diferente de inteligência. Ser inteligente significa desenvolver e aprofundar os conhecimentos e as habilidades. Ser sábio significa compreender como utilizar tudo isso adequadamente, com vistas à felicidade do indivíduo e de quem estiver ao redor. Então, vocês vejam que, muitas vezes, a pessoa é inteligente, tem conhecimento, mas não é sábia. Por quê? Porque não sabe
utilizar adequadamente os conhecimentos que tem. É como se diz, a grosso modo. Tem gente que é sabida, mas não é sábia. Ter o conhecimento, ser inteligente, não dá de imediato a condição de sábio. Então, sábio é aquele que, às vezes, até tem pouco conhecimento, mas o pouco conhecimento que tem, usa adequadamente. Então, essa é a grande diferença em você conhecer e você usar bem o conhecimento que possui. E a pergunta finaliza com como adquirir o conhecimento. Qual o estudo que nos torna sábios? Ora, todos os estudos nos tornam inteligentes, conhecedores, mas nos tornar sábios é uma questão mais de bom senso. E bom senso não tem estudo para bom senso, tem condição. Então, quem procura analisar a vida e os seus problemas de forma tranquila, de forma equilibrada, adquire bom senso e, consequentemente, adquire sabedoria. É fundamental o conhecimento, que se adquire através de quê? Do estudo, da leitura, da meditação, da observação. Tudo isso nos dá esse cabedal de conhecimento. E aí, quando usamos devidamente esse conhecimento, usamos com sabedoria. Porque, como sabemos, o conhecimento é ilimitado. Quantas vezes nós já fizemos referência a isso, inclusive lembrando, eu gosto sempre de lembrar um grande sábio do passado, que foi René Descartes, que dizia que daria tudo que tinha, tudo que sabia pela metade do que não sabia. Então, René Descartes, sendo isso, avalia o que eu digo, que não sei praticamente nada. Então, essa é a grande diferença entre sabedoria e inteligência e conhecimento. Sabedoria, volto a dizer, é aquela condição que nos permite discernir qual a melhor maneira de aplicar o que nós conhecemos. Passo adiante. Luiz Guimarães, pergunta 5. Boa noite. Como posso diferenciar sintomas de mediunidade com sintomas de obsessão? Reportemos-nos ao Livro dos Espíritos, questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E se formos ao Livro dos Médiuns, questão 49, temos: os espíritos povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. Então, observemos que estamos rodeados de espíritos e influenciados por eles. Agora, vamos ver o que seria mediunidade e o que seria obsessão. Em mediunidade, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 12. A mediunidade inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades aos homens, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Alguns sintomas de mediunidade: perturbação, angústia, desânimo, sensação de peso na cabeça, nos ombros, formigamento no corpo, ouvir vozes, ver vultos, mudança repentina de humor, sonolência, crise de choro, arrepios, cansaço. Observe que isso aí tem um fundo orgânico também. E é preciso ter cautela para que tudo não seja espiritismo. A gente não pode entrar no fanatismo. Tem que saber analisar.
Por trás disso tudo está muitas vezes a chamada mediunidade, que a ciência não reconhece como causadora de certos sintomas. A mediunidade não está afeta à crença ou religião, e sim é algo inerente ao ser humano. Então, independente de crença, de credo, todos nós temos um perfil de ser humano. Vamos para o Livro dos Médiuns, capítulo 14, o item 159. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica com efeito de certa intensidade. Ou seja, ele diz que todos, a mediunidade, todos temos essa faculdade, mas nem todos estão aptos a desenvolver a mediunidade. Existe ela, digamos, latente em cada um, mas nem todos a desenvolvem a ponto de praticar. Vamos agora para alguma coisa sobre a obsessão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, observe que a obsessão, poderia dizer, do ponto de vista orgânico, é um distúrbio, onde há realmente uma certa instabilidade emocional da pessoa. Os principais sintomas da obsessão: ideia fixa, pensamentos agressivos ligados a si ou a outras pessoas, a necessidade de ter coisas simétricas ou organizadas de maneira perfeita, como limpeza excessiva, que seria o perfeccionismo, sentimento de culpa, que leva à autoobsessão, pensamentos nos vícios, como sexo e drogas. Então, observe que há já um diferencial entre a mediunidade. Livro dos Espíritos, questão 971, consta: a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Resposta: sempre boa da parte dos bons espíritos, é claro. Mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que consideram suscetíveis de serem arrastados e que, muitas vezes, levaram para o mal durante a vida terrena. Então, aqui já voltamos àquele início onde há influência, onde os espíritos estão nos judiando sempre. Aqui temos um comentário de Miramês. Em relação aos espíritos inferiores, certamente que a influência exercida por eles é má. Assim, são, igualmente, as influências que os espíritos inferiores exercem sobre os homens. Eles, sendo de maus pendores, atrairão espíritos da mesma faixa. O caso todo é de sintonia, atração irresistível dos corações do mesmo nível. Ou seja, o processo obsessivo ele acontece porque nós damos condições mentais, damos brechas para que aqueles irmãozinhos, eu diria, pouco esclarecidos, nos assediem e nos prejudiquem, porque nós os atraímos pelo nosso nível vibratório. Então, nós somos responsáveis pelas companhias físicas e espirituais que estão conosco. Nota-se nos dramas da obsessão que os espíritos se ligam aos seres humanos com os quais se identificam como a erva daninha na árvore, sugando suas energias em verdadeira simbiose. Para o desligamento, necessário se faz que um deles mude o pensamento. Do contrário, não adiantará o desligamento violento, devido ao encarnado buscar pela vida outro ou outros da mesma sintonia. Ou seja, isso tudo vai depender de nós. O nível de obsessão, o grau de obsessão e a presença da obsessão, pela nossa condição vibratória. Todos os homens que estagiam na Terra são mais ou menos obsidiados, por ainda existir no seu âmago vibrações idênticas às dos obsessores. No entanto, quando o Evangelho passa a ser vivido por esses corações, eles travam lutas terríveis, um querendo vencer o outro. Todos temos de enfrentar essa guerra que é mais difícil. A guerra interior é lutar para destruir aquele ser velho que nós somos pelo nosso passado.
Livro dos Médiuns, questão 252. As imperfeições morais do obsidiado são, às vezes, obstáculo à sua libertação, sua liberdade. Através da autoanálise, poderemos avaliar quanto à natureza dos nossos pensamentos e atitudes. Essa é a bússola que temos a fim de distinguirmos o que sentimos. Obviamente, se na prática da vida buscamos o caminho do bem, da fraternidade e da caridade, certamente estaremos cada vez mais distantes das influências perniciosas, já que nosso nível vibracional torna-se incompatível com aqueles dos obsessores. Aqui dizemos que não se esgota o assunto, que deverá ser aprofundado. É recomendado buscar uma casa espírita para que seja devidamente avaliado quanto à possibilidade de desenvolver a mediunidade. Não é matéria para que a pessoa, por si só, possa dar seguimento. Passa a palavra. Paulo, pergunta 6. Boa noite a todos. Pergunta 6. Na Gênese, Deus diz para o homem usufruir dos animais e vegetais para sua alimentação. Não deve ser levado em conta, já que eles também vão ser humanos? Bom, meus irmãos, talvez a minha resposta pareça muito mais uma análise pessoal do que respaldada em alguma teoria. Pois bem, em primeiro lugar, particularmente, eu acho que ainda é um atraso para a evolução espiritual da humanidade aqui encarnada na Terra. A gente ter que tirar as vidas dos animaizinhos para ter que se nutrir. Particularmente, eu ainda acho um atraso, certo? Os animaizinhos também têm direito à vida, eles sentem dores físicas, medo e etc. Pode parecer controverso, ou até que eu, fazendo essa análise, não tenha sido até autêntico, porque eu sou réu, confesso, eu ainda me alimento também das carnes. Por conta de tudo que a gente estudou ao longo da vida, de que precisamos de proteína, precisamos de outros fatores nutricionais, né, para a saúde do corpo físico. Embora pareça controverso, porque eu não sou nem vegano nem vegetariano, mas mesmo sendo réu confesso, eu acho que isso não me impede de achar que ainda é um atraso para espiritual para a humanidade, ao meu ver, a gente precisar, né, tirar a vida de outros seres vivos, somente os animais, para a gente se alimentar, para a gente se nutrir. Até porque nós humanos nós é que somos dotados da racionalidade. Os animais não são. Os animais agem muito mais pelo instinto. Bom, em segundo lugar, eu acho que nós humanos, justamente por sermos dotados da racionalidade, deveríamos levar em conta a vida dos animaizinhos, porque são seres vivos. E não apenas por conta da trajetória evolutiva do princípio inteligente. E como sabemos, pela trajetória evolutiva do princípio inteligente, este princípio um dia vai se tornar um espírito e animar um corpo humano. Não apenas por isso, mas em respeito à vida, de modo geral. Bom, em terceiro lugar, irmãos, eu não estou fazendo uma apologia a ser vegano, vegetariano, até porque eu não sou. Então, como eu falei, eu sou réu, confesso, de que ainda me alimento das carnes. Eu passei um tempo até sem comer carne vermelha, porque vi vários artigos e pesquisas que existem mais malefícios do que benefícios. Mas voltei a me alimentar de carne vermelha. O fato é que a gente tem que ter respeito pela vida. Evidentemente que isso é um debate polêmico, né? Certamente aqueles que não apoiam o veganismo ou o vegetarianismo, e como eu falei, eu não sou nem vegano nem vegetariano, certamente aqueles que não apoiam ou que não concordam, certamente vão discordar da minha linha de raciocínio. Eu lembro que Paul McCartney, né, ele disse como foi que ele se tornou vegano. Ele estava pescando e ele disse que ele ficou compadecido com um peixinho se debatendo no anzol, e aquilo deu um clique na cabeça dele, e ele pensou, poxa, se eu tenho direito a viver, ele também tem direito a viver. Paul McCartney é vegano, eu não sou, certo? Estou dando só um depoimento.
eu acho de uma grande sensibilidade, eu acho que de uma grande evolução. Um espírito encarnado, né, ter essa visão, né? Poxa, se nós temos o direito a viver, por que os animaizinhos também não têm? Né? Mas reconheço, irmãos, que isso é um tema muito polêmico. Passa a palavra. Vamos para a pergunta número 7. No atendimento a espíritos sofredores, o doutrinador deve, primeiramente, fazer o comunicante conhecer a sua condição espiritual. Bom, em algumas casas, aliás, em muitas casas espíritas, os comunicantes são sofredores, né? São aquelas casas que trabalham o tratamento da desobsessão. E, evidentemente, os espíritos que chegam são muito atrasados pela via da obsessão. E cabe ao doutrinador ter aquela conversação com eles. E a pergunta é fazer se primeiramente você diz para ele a condição espiritual dele. Qual seria a condição espiritual dele? Ele não está mais entre nós, ele já morreu. Aí é que se usa o bom senso. Se recomenda que você dê uma assistência para que ele saia melhor do que entrou. Porque qual é a necessidade que tem de você ter que dizer para ele que ele morreu? Muitas vezes a pessoa já sabe. Muitas vezes a pessoa não quer nem saber, julga que aconteceu, mas não é nem tocar no assunto. Enfim, num momento desse, a pessoa deve ter a capacidade, como dizer, a inteligência, a sabedoria de buscar, através de uma conversa simples, qual é o maior problema dele naquele momento. Não começar uma doutrinação ou uma conversa normal, como se estivesse conversando com uma pessoa que estivesse entre nós. E dali pode, lá na frente, se for necessário, se a iniciativa partir dele, você confirmar, porque a maioria já sabe a situação. E mesmo quando se confirma, já analisa que não existe a morte como ele talvez ainda pense, e que está comprovado que não existe, porque ele está, para nós, morto, mas espiritualmente ele está vivo. Então não há necessidade, não é assim de grande utilidade, ou nenhuma utilidade você chegar para uma criatura que se comunica, dizer, você morreu, vai atrapalhar. Então, muitas vezes o assunto é um assunto que não tem nada a ver, mas você vai por ali. Não há necessidade também de estar pregando, nem falando de amor. Conversar o que a entidade quiser conversar. Evidentemente que tem que ter o controle para não enveredar por assuntos banais. Daqui a pouco ele que está comandando a doutrinação é ele, né? Mas não ter essa preocupação, número um, de dizer que ele já morreu. Então, isso aí é um detalhe que, como disse, na maioria dos casos, eles já pressentiram que alguma coisa está diferente. E às vezes tu pergunta assim, então eu já morri? Nem aí é necessário, não, morreu. Não, mas veja bem, explica que ele não está mais na dimensão onde estava, mas que está mais vivo que nós, por exemplo. Então, é nessa hora, um dos momentos que se deve usar o conhecimento que aprendeu sobre doutrinação, sobre a doutrina, e aplicar com discernimento nesse momento para levar a informação àquela pessoa a melhor possível, não fazer com que a pessoa saia ali traumatizada, porque eles estão no plano espiritual muito ligados às sensações físicas, e se eles se sentirem agredidos numa informação, a espiritualidade ter que depois ter um trabalho adicional para tirar aquela criatura daquela condição. Então, resumo, a gente tem que fazer com que
aquele que chegou saia melhor do que quando entrou, e não bem informado, e a informação é para saber que ele já morreu. Então, vamos para o Douglas, pergunta número 8. Bom, a pergunta número 8 é: o que é o fluido cósmico universal e fluido vital? Eu vou responder baseado no livro A Gênese. A Gênese é o último livro, o quinto livro do Pentateuco Espírita, o último livro publicado do Pentateuco. E no capítulo 6, no item 10, temos o seguinte: há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. São inerentes às forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. No mesmo capítulo 6, agora no item 17, Kardec explica, né? A matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. Agora, no capítulo 14, no item 2, ele explica: o fluido cósmico universal é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumeráveis variedades dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele, o fluido cósmico universal, assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o estado de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. O ponto intermediário é o da transformação do fluido em matéria tangível. Vamos agora para o fluido vital. No item do capítulo 6, agora no item 18, Kardec explica: esse fluido, o fluido cósmico universal, penetra os corpos como um oceano imenso. É nele que reside o princípio vital, que dá origem à vida dos seres e a perpetua em cada globo, conforme a condição deste. Princípio que, em estado latente, se conserva adormecido onde a voz de um ser não o chama. Toda criatura, mineral, vegetal, animal ou qualquer outra, porquanto há muitos outros reinos naturais, de cuja existência sequer suspeitais, sabe, em virtude desse princípio vital universal, apropriar as condições de sua existência e de sua duração. As moléculas do mineral têm uma certa soma dessa vida, do mesmo modo que a semente do embrião, e se agrupam, como no organismo, as figuras simétricas que constituem os indivíduos. Muito importa nos compenetremos na noção de que a matéria cósmica primitiva se achava revestida não só das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, como também do princípio vital universal, que forma gerações espontâneas em cada mundo, à medida que se apresentam as condições da existência sucessiva dos seres e quando soa a hora do aparecimento dos filhos da vida, durante o período criador. Efetua-se, assim, a criação universal. É, pois, exato dizer-se que,
Sendo as operações da natureza a expressão da vontade divina, Deus há criado sempre, cria incessantemente e nunca deixará de criar. Quem quiser mais informações, eu sugiro a leitura do livro A Gênese, porque nele tem explicações muito detalhadas sobre os fluidos, o fluido cósmico universal e também sobre o fluido vital. Eu vou tentar mostrar para vocês um slide que é uma síntese do que eu falei sobre o fluido cósmico universal e o fluido vital. No início, Deus, a criação suprema, sempre existiu, ele cria o princípio espiritual ou o princípio inteligente universal. Cria também o princípio material ou fluido cósmico universal. Esses dois princípios, eles são criados simultaneamente, é assim que nós entendemos. O princípio material, o fluido cósmico universal, cria o fluido cósmico, que é diferente do fluido cósmico universal, e o princípio espiritual cria o princípio inteligente. Já esse fluido cósmico, ele vai criar a matéria e a energia, que são passivas, e cria também o fluido vital, que no momento esse princípio vital ainda está inativo. O princípio inteligente, ao entrar em contato com o fluido vital, ativa esse princípio vital. Então, você vai ter um princípio vital ativado, gerando a vida. Esse princípio vital ativado é a força matriz dos corpos orgânicos em todos os globos, em todos os campos. Ele, o princípio vital ativado, dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Isso está explicado lá no Livro dos Espíritos, na questão número 63. Passo para a pergunta seguinte. Fernando Veloso, pergunta 10. Pergunta 10 foi elaborada da seguinte maneira: por que devemos considerar Jesus como nosso irmão mais velho? Não seria Adão? Meus amigos, minhas amigas, eu confesso que nunca ouvi ninguém fazer referência a Jesus como irmão mais velho. Existe, sim, sempre uma referência a Jesus como irmão maior e amigo. Jesus é o comandante espiritual do nosso planeta. Jesus participou da criação do nosso planeta, do mundo, do nosso mundo. Participou da criação e hoje é o comandante espiritual do nosso planeta. E esteve entre nós fisicamente por um curto período de tempo, mas que deixou uma mensagem de vida eterna. Uma mensagem importantíssima que hoje é replicada pela doutrina espírita como promessa do Cristo, que na época própria mandaria um consolador, a terceira revelação. E ele faz aqui referência a Adão. Ora, Adão é uma figura mítica, como tantos outros que se encontram no Evangelho. O Velho Testamento, o Novo Testamento, nós devemos respeitar, porque foi o relato de um determinado momento onde as coisas só podiam ser entendidas como foram colocadas. Assim, para os dias de hoje, já não tem, no meu entendimento, mais sentido, como é, por exemplo, a história de Adão. Adão é um ser mítico. E não é de agora que eu tenho essas ideias, não, porque desde cedo, desde muito jovem, me intrigou a história de Adão.
E a primeira coisa que eu questionava comigo mesmo que eu gostaria que alguém me dissesse, me ensinasse, me orientasse, me esclarecesse, se Adão foi feito um bonequinho pequenininho que cresceu, ou se já foi feito em tamanho natural. Deus fez Adão do barro, mas foi um bonequinho, e esse boneco cresceu, ou ele já fez Adão em tamanho natural, como fez os animais. Outra coisa que me intriga na história de Adão é a presença da Eva. Porque diz a história que Deus notou Adão triste e saudoso. Olha, gente, triste até dá para entender. Ele vendo os animais sempre, as duplas, os casais se reproduzindo e etc., e ele sozinho. Agora, saudoso, nós só temos saudade do que nós conhecemos. É que ele ia ter saudade de mulher se ele nunca tinha visto uma. E aí vem a história da costela e tudo aquilo. E depois os filhos, 2 homens, Caim e mata Abel, foge para uma terra distante e casa. Com quem? Você só tinha eles. Ora, era Caim e Abel, filho de Adão e Eva. E depois vem a história do pecado original, que eu também nunca entendi. E fizeram uma história complicada, com uma maçã, com uma serpente e tal. E, na sequência, Deus condenando o trabalho, porque, pelo que ele diz, ele condena. Ganharás o pão com o suor do teu corpo, como se o trabalho fosse um castigo. Ora, o trabalho é uma coisa importantíssima. Nas tríades espíritas temos aquela trabalho, solidariedade e tolerância, a importância do trabalho. Mas tudo aquilo que acontece, que está lá registrado na Bíblia, é para justificar o fato do padre não casar, do bispo não casar. Mas eles não casam agora, mas já houve um tempo que padre, bispo e papa casavam. Deixaram de casar por conta de herança, para não deixar herança. Então, é uma série de situações que nós encontramos na Bíblia que já não temos mais explicação para elas hoje. Como, por exemplo, a Torre de Babel, para justificar a diferença de linguagem. Então, na medida que aquela torre foi crescendo, as pessoas começaram a falar linguagens diferentes, isso não tem sentido. A travessia do Mar Vermelho, que aconteceu, que está provado que aconteceu, que no final do século XX encontraram lá resquícios da travessia, não puderam resgatar nada porque estavam tão fracos, o tempo deixou tão fraco as peças que elas se dissolviam. Mas aquilo aconteceu, mas não como foi dito. Aquilo foi um fenômeno de maré. Um aproveita a maré baixa, o outro vem na ânsia de alcançar o inimigo, atravessa quando a maré estava subindo e morre todo mundo. Mas não é como a Bíblia conta. Um outro episódio também das Minas do Rei Salomão. O que é que a gente viu até no cinema, num filme? Minas do Rei Salomão. Ouro, prata, pedras preciosas, tornando Salomão um homem riquíssimo. Na realidade, as minas existiram e também foram encontradas, também ao final do século XX, encontradas as minas do Rei Salomão. Era o quê? Uma mina de cobre, que na época foi importante para utensílio doméstico, para arma de guerra, mas não é o que a Bíblia relata. Como também a Arca de Noé, o episódio da Arca de Noé deve ter acontecido
mas também não como relatado, uma arca que coube um casal de todos os seres da criação. Gente, de que tamanho era essa arca? E esses bichos todos, durante o tempo que passaram lá, se alimentaram de quê? Então, tudo isso, nós temos que entender que são lendas. Muitas delas em cima de situações reais, mas que, na realidade, não aconteceram como ditas. E quanto a chamar Jesus de irmão mais velho, eu confesso, nunca ouvi ninguém fazer referência a Jesus como irmão mais velho. E já ouvi sempre como irmão maior, porque realmente é o nosso irmão maior. Jesus não é Deus. Jesus é filho de Deus como nós. Agora, um espírito que, evidentemente, muito mais velho do que todos nós, e que atingiu o ponto mais alto, onde nós um dia vamos chegar, da perfeição. Porque não nos cansamos de repetir. A palavra do Cristo. Nenhum daqueles que me entregaste se perderá no caminho. Ou seja, um dia todos nós seremos espíritos de luz. E isso é uma promessa do próprio Cristo. Tenho dito. Luiz Guimarães, pergunta 11. Como é que Deus pode estar por toda parte? Geralmente, os seres humanos de todas as épocas e regiões do globo sempre gostaram de definir Deus. Mas Deus é indefinível. O Espiritismo diz simplesmente que Deus é inteligência suprema, pois a diferença entre espírito e matéria é que ele tem inteligência e ela não tem. E a inteligência do Espírito de Deus é infinita. A pergunta número 1 do Livro dos Espíritos assim define, não é? Isso aqui está no jornal O Tempo, palavras de José Reis Chaves, um estudioso da teologia do Espiritismo. Livro dos Espíritos, questão número 1, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A questão número 10, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta, não. Falta-lhe para isso o sentido. Ou seja, a nossa condição de conhecimento, a própria inteligência, não há espaço para conceber, para definir o que é Deus. Porque nós não temos a condição ainda para isso e possivelmente nunca teremos de ter uma definição plausível. Livro dos Espíritos, questão 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Isso, bote tempo, não é? Aqui temos a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Eu digo aqui que atentemos para a definição que diz ser Deus a inteligência suprema, ou seja, nada lhe é superior sob nenhuma hipótese. A pergunta feita aos espíritos não foi o que é, nem quem é, o que daria uma limitação ao que é ilimitado. Se ele, com esse atributo único, criou tudo que existe no universo, por consequência, tem o domínio sobre toda a criação. É preciso que não admitamos Deus com a visão antropomorfa. Se assim fosse, seria tão imperfeito quanto nós. Essa questão de Deus é um barbudo, é com a bengalinha, é um idoso. Não existe essa comparação com o ser humano. Sua soberania não temos como avaliar pelas nossas limitações intelectuais. E também, se pudéssemos,
ele deixaria de ser supremo, permitindo-nos conhecer a sua total intimidade. Ele deixaria de ser Deus se a gente soubesse tudo que ele é, sua intimidade. Deus não está limitado a ficar em um só lugar de cada vez, circunscrito como nós. Ele pode estar em todo lado ao mesmo tempo. Ninguém possui esse poder de estar em todo lado. Somente Deus é onipresente. O Ser Supremo é rico de atributos ou qualidades que o tornam ímpar no universo. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Deus é eterno, existe de toda a eternidade, não teve princípio nem terá fim. É imutável, é sempre o mesmo, hoje como foi ontem e o será amanhã. É soberanamente justo, bom e justo. É infinitamente misericordioso. Ele é infinitamente perfeito. E aqui temos também de José Reis Chaves. E a inteligência de Deus é mesmo grandiosa demais. E é, pois, capaz de imaginar e criar coisas que nós, seres humanos, jamais poderemos imaginar e criar. A criação do universo é um exemplo disso. E lembra o título desta matéria, que o José Reis escreveu, que é de Isaías, com outras palavras, mas de sentido idêntico. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55, 8. José Reis Chaves, Jornal O Tempo. Passa a palavra. Paulo, pergunta 12. Pergunta 12. O que é honrar os pais? Honrar os pais, meus irmãos, é amá-los, é respeitá-los, é se importar com o bem-estar emocional deles, com a saúde deles. Aí entra de novo a questão do bem-estar, né? No bem-estar emocional, saúde espiritual, e também com a saúde física deles. Dá atenção, dá carinho. Quando nós nos tornamos adultos, independentes em todos os aspectos, temos o dever moral, inclusive, de assistir nossos pais materialmente. É assim que eu avalio, né? Proporcionar aos nossos pais uma fase idosa tranquila, confortável, sob todos os aspectos, materiais e emocionais, espirituais. O Evangelho segundo o Espiritismo afirma categoricamente que honrar vosso pai e vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Primeiro, de caridade e amor ao próximo, aos nossos mais próximos, né? Que são mais do que nossos consanguíneos, existe uma ligação espiritual dos filhos com os pais. Então, é o exercício da lei de caridade e de amor ao nosso próximo mais próximo, nossos pais. E, por extensão, a humanidade, quem não tem a capacidade de amar aos próprios pais, dificilmente terá a capacidade de amar a humanidade, o próximo mais distante. Então, quando nós amamos e honramos nossos pais, nós estamos também dando um passo inicial, um exercício para amar a humanidade, amar ao próximo e fazer o bem sem olhar a quem. É o Evangelho segundo o Espiritismo quem nos ensina dessa forma, né? Mas é preciso também a gente ter a seguinte percepção, a lucidez. Tem pessoas que até amam no máximo a sua família, os consanguíneos. A gente precisa estender isso para a humanidade e não se limitar apenas a amar, a perdoar, a tolerar e a compreender apenas a família, os consanguíneos, né? É preciso ampliar essa visão de família. Todos nós pertencemos a uma família, né? Humanidade, uma vez que somos filhos do mesmo Deus. Na prática, somos todos irmãos. E é importante lembrar, meus irmãos, que nossos pais cuidaram de nós desde quando estávamos no ventre materno. Quando
nossa mãe fez exame pré-natal, acompanhamento, e o nosso pai deu essa assistência também, quando eles já nos amaram sem sequer nos conhecer, sem sequer ver o rosto da gente, sem sequer imaginar com quem a gente fisicamente iria se parecer, sem até imaginar quais seriam as características da nossa personalidade, podendo ser até de uma personalidade difícil, que é um grande desafio, né? A grande missão para os pais. Né? Se tem pessoas que têm a missão de, digamos assim, no bom sentido, intervir diretamente na reforma íntima do outro, são os pais. Os pais, eles têm a divina e sagrada missão de burilar o espírito dos filhos no sentido de combater suas más inclinações e ensinar as virtudes, o bom caminho, os bons sentimentos, sobretudo a educação. Tem pais que se preocupam demais com a questão de oportunidades aos filhos, é importante, né? Oportunizar uma boa educação, instrução intelectual, boas escolas, boas universidades, conforto material, mas mais importante, meus irmãos, é os pais procurarem enxergar as más inclinações dos filhos desde pequenos, procurar de forma compatível com a idade, o entendimento dos filhos desde pequenos, combater essas más inclinações e mostrar o caminho das virtudes. Isso aí não resta dúvida. Até porque os pais que só se preocupam em dar oportunidades para que os filhos tenham uma boa posição social ou cresçam materialmente, esses pais acabam experimentando, de certa forma, até a ingratidão dos filhos. Porque não procuraram educar moralmente os filhos. Eu tenho uma experiência de professora em sala de aula, e eu estou em sala de aula há 18 anos. Eu trabalho como professor há 21, contando o tempo que eu trabalhei com banca de estudos aqui em casa. Né? Foi até minha mãe, né, que me deu o meu primeiro emprego na banca de estudos dela, no reforço escolar dela. Então, eu tenho 21 anos como professor, sendo 18 em sala de aula. E a minha experiência como professor diz o seguinte: os alunos mais indisciplinados, os alunos mais difíceis de ter concentração nas aulas, de respeitarem as regras da escola, de alcançarem o entendimento das aulas e de obterem as aprovações, são aqueles filhos que têm famílias desajustadas ou às quais os pais deram conforto material, deram oportunidades, mas não combateram suas más inclinações e, pelo contrário, até estimularam através dos mimos. Uma coisa é amor, carinho, atenção, outra coisa é mimar, né? Estimular comportamentos viciosos e equivocados com os filhos, achar até bonito, né? Atitudes agressivas, achando que é coisa de gente que tem personalidade forte, e não consegue enxergar que o encantamento que tem por serem filhos, na verdade, são más tendências que precisam ser combatidas. Então, eu não tenho dúvida que os meus alunos, aqueles que eu tive a oportunidade, os alunos que foram mais desafiadores para a gente, em termos de desempenho, disciplina, a gente observava que tinha uma ausência da família, ou até tinha uma família, mas os pais não procuraram educar. Ao contrário, até entregaram para a escola a missão de educar os filhos, porque a família é quem educa moralmente. A escola instrui intelectualmente e complementa a formação moral, ética do cidadão. A escola complementa, mas quem educa moralmente são os pais, a família. Né? Confúcio, meus irmãos, entrando nessa questão ainda de honrar vosso pai e vossa mãe, Confúcio, filósofo chinês que viveu entre os séculos 6 e 5 a.C., ele falou que a família é a base social. E todos os seres humanos estão, todos os seres humanos estão assentados. Tanto é que Confúcio fazia até uma analogia que o governo é como se fosse um pai e uma mãe maiores e a sociedade são os filhos.
e que os filhos, nós enquanto sociedade, ele fez essa comparação de que do mesmo jeito que os nossos pais têm autoridade sobre nós, né, e são a hierarquia, ele dizia que o governo, né, ele tem uma hierarquia de representar a sociedade e que nós, como filhos, membros da sociedade, deveríamos entender essa autoridade legal que é o governo. Da mesma forma, nossos pais têm autoridade moral sobre nós. E aí Confúcio ele fala da piedade filial. Dentro da filosofia confucionista, ele fala da piedade filial. E, resumindo, o que é a piedade filial? É a pregação da obediência e da humildade. Nós, enquanto filhos, precisamos ser obedientes e humildes, reconhecendo a hierarquia da autoridade legal, né, que é a dos nossos pais. Para fechar a minha participação nessa questão, nossos pais, aqueles que foram pais presentes de verdade, amorosos, agradeço muito a Deus, a Jesus e a espiritualidade, porque me deram pais assim. Meus pais, eu só tenho realmente a reverenciá-los, homenageá-los. Agradeço muito a Deus, a Jesus e a espiritualidade. Vou dar até um depoimento pessoal aqui, que é um fenômeno mediúnico até. Quando eu reencarnei, quando eu recém-nascido, minha avó Terezinha, mãe da minha mãe, a qual eu não conheci fisicamente, porque minha avó Terezinha desencarnou quando minha mãe tinha 9 anos. Minha avó tinha dito à minha mãe, né, que me escolheu para ser neto dela e filho de minha mãe. Minha mãe viu isso, mediunicamente, na maternidade. Acho que a primeira vez que eu, recém-nascido, fui para os braços da minha mãe, na maternidade, lá no Hospital Português. Né? E o que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que agradeço demais pelos pais que eu tenho e que eles cuidaram de nós quando estávamos no ventre materno, quando bebês acordaram de madrugada, perderam suas noites de sono, se esgotaram fisicamente e até emocionalmente para cuidar da gente, bebês recém-nascidos, cuidaram da gente quando criança, adolescência, até nos tornarmos adultos independentes. O que é que eu quero dizer com isso? Quando eles se tornam idosos, nós, filhos, temos o dever e o compromisso moral de cuidar deles. Como eles cuidaram, não. Acho que a gente tem o dever e o compromisso moral de cuidar ainda com mais dedicação e amor em relação ao cuidado que nossos pais tiveram por nós desde o nosso reencarne. É isso. Passa a palavra. Pergunta 13. Como se agrupam os espíritos no mundo espiritual? Bom, a gente podia fazer um experimento, talvez o exemplo não seja o mais perfeito. Mas vamos supor que se criasse uma associação para 1.000 pessoas. E essa associação, num lugar amplo, e que ela tivesse reuniões ou semanais ou diárias. E quando fosse um ano depois, fizesse uma observação, começasse a ver essas 1.000 pessoas antes das reuniões. A gente iria encontrar, com certeza, grupos, talvez uns com mais, outros com menos, mas todos esses grupos se juntaram pela semelhança de gosto, ou por futebol, por coisa boa, coisa ruim, mas aquele subgrupo se juntaram em virtude da afinidade, da simpatia, e é assim que funciona. Evidentemente que, tratando do desencarne, não é bem livre e solto como uma associação, porque tem a questão do plantio e da colheita, tem a lei de causa e efeito, e, evidentemente, nem todos chegam lá nas mesmas condições. Então, tem gente que desencarna e fica dormindo por vários anos,
outros já são acolhidos antes de desencarnarem, outros são agraciados pelos seus obsessores, enfim, cada um de acordo com o seu merecimento. Mas depois que eles estão na espiritualidade, magneticamente, ou a espiritualidade que cuida desse vão levando para que cada um vá se agrupando com os seus semelhantes. É muito natural, por exemplo, uma pessoa que é católica, não no minuto seguinte após o desencarne, mas na espiritualidade, daqui a pouco ele está lá no meio de pessoas católicas. Por quê? Para aprender, porque muitos foram esperando o quê? A salvação, muitos foram esperando, outros pensavam que iam ficar dormindo, para depois se defrontar com o dia de juízo. E aí eles vão aprender juntos, da mesma forma os protestantes, e assim também aqueles que, por exemplo, forem doentes, vão para hospitais, enfim. A semelhança, a simpatia vai fazer com que eles se agrupem. Então, no momento aprazado, a espiritualidade vai fazendo o quê? Levando a cada um deles o conhecimento maior, evidentemente, dependendo das condições de cada um. Numa casa espírita como a nossa, e qualquer outra, recebem freiras, pastores, pessoas que foram protestantes, pessoas de outros créditos, para quê? Para que recebam uma orientação do ponto de vista espiritual, enfim, para que essas ideias, esses coisas vão se disseminando. Então, não é, evidentemente, no desencarne que se vai aprender tudo, se vai deixar de pensar o que pensar para pensar de outra forma, não. Mas são sementes que vão sendo plantadas e, evidentemente, a cada reencarnação, cada um vai procurando de maneira lenta ou mais rápida aquele caminho que leva à espiritualização, que é a finalidade da nossa vida, é a perfeição moral. Então, tem pessoas que um toque, uma situação, abre o clarão e ali é o suficiente para você mudar uma postura, enfim. E outros não, são mais endurecidos, sofre, não tem como ceder, mas só o tempo ou o sofrimento é que vai fazê-lo mudar. Mas o fato é que, chegando na espiritualidade, ou mais cedo ou mais tarde, ou naturalmente, ou induzidos pelos trabalhadores da espiritualidade, eles vão migrando para grupos onde comunguem com o mesmo pensamento, com o mesmo gosto, até para que o progresso de cada um se acelere. Pior se diz, eles ficassem dispersos, né? Cada um no meio de pessoas que pensam diferente, ficaria uma coisa ruim para refletir, para conversar, para decidir, porque não haveria muito campo para se entender. Quando é um grupo que pensa junto, muitas vezes, quando algo novo surge, muitas vezes é mais fácil convencer aquelas criaturas, porque tem ali, evidentemente, aquelas pessoas que têm uma influência sobre os demais e são verdadeiros líderes nessa hora. E é assim que o progresso se faz, de grão em grão, passo a passo, para que todos, como disse, encontrem o caminho de Deus, o caminho da sua evolução espiritual. Vamos agora para a pergunta número 14, com o companheiro Douglas. Pergunta 14. Quem são os pobres de espíritos? No livro O Sermão do Monte,
a sublime e consoladora mensagem de Jesus do professor Severino Celestino. Bom, o professor Severino, ele é um grande estudioso do hebraico e esteve na nossa casa o ano passado e fez a palestra comemorativa dos 70 anos do nosso Centro Espírita Caminhando para Jesus. Bom, o professor Severino Celestino, ele nos mostra, nesse livro Sermão do Monte, que o terceiro versículo do Sermão do Monte é: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E também que a tradução literal do hebraico é: avante os humilhados de espírito, porque para eles é o reino dos céus. Explica ainda que o hábito de se traduzir a expressão humilhados de espírito por pobres de espírito dificulta a sua real interpretação. Jesus exortava aquela multidão sofrida a seguir adiante, a não desistir, a perseverar, apesar das dificuldades que enfrentavam diante da opressão romana. Uma curiosidade também desse versículo é que Jesus fala pela primeira vez em reino dos céus, expressão que não existe em nenhuma passagem da primeira aliança, que é o Antigo Testamento. No livro da Codificação Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que tem como título Bem-aventurados os pobres de espírito, ele nos explica, o Evangelho nos explica o que se deve entender por pobre de espírito. Essa passagem tão bonita que Mateus nos trouxe no capítulo 5, versículo 3. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: a incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados pobres de espírito. Tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobre de espírito, Jesus não entende os desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de saber e de inteligência, de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Mais adiante, ele explica: essa tendência de se acreditarem superior a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhe acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se concedessem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possui para a medida da inteligência universal e julgando-se apto a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Mais na frente, nos explica, né? Eles se atribuem espírito e saber em grande coisa copia, que não podem crer em coisas, segundo penso, boas apenas para gente simples, tendo por pobre de espíritos que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhe será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarneio. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus quis significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. Marco Menelau, também um amigo da nossa casa, que
vez por outra, está fazendo palestra na nossa casa, que já proferiu várias palestras aqui no nosso Caminho para Jesus, no seu livro As Bem-aventuranças, o momento mais sublime do Evangelho, ele nos lembra que quando Jesus falou em pobres, ele não se referiu a miseráveis, famintos ou pessoas sofrendo de terríveis privações. A palavra pobre deve ser entendida, neste caso, como simples, uma referência clara à humildade e nunca à miséria. Quando nós estamos lendo essa frase, devemos traduzir pobres como humildes. Como é explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, e como nos ensina o professor Severino Celestino, na tradução literal do hebraico, o pobre, no Sermão do Monte, significa avanços, humilhados de espírito, porque para eles é o reino dos céus. Passo para a pergunta seguinte. Fernando Veloso. A pergunta elaborada é da seguinte maneira: como é que se ouve a voz da consciência? Meus amigos, eu acho essa pergunta de uma importância fundamental. Como é que se ouve a voz da consciência? Ora, nós temos o crânio, dentro do crânio o cérebro, e dentro do cérebro, no lugar indefinido, a mente, que é o espírito. A voz da consciência, para que nós ouçamos e tenhamos condição de fazer aquela tão comentada reforma íntima, é de uma necessidade absoluta. E como é que nós fazemos? Através de uma coisa que eu sempre digo e repito, que não é da nossa cultura, não é da nossa cultura. Muitos o fazem, mas não é da nossa cultura, que é a meditação. O que é meditar? É andar para dentro de nós mesmos, é nos conhecermos. Então, quando a pessoa que pergunta como é que se ouve a voz da consciência, é praticando a meditação. É procurando se conhecer. Porque enquanto eu não me conhecer, dificilmente eu vou me consertar. E isso é válido para todos nós. Enquanto eu achar que o errado é o outro, eu não vou me consertar. Então, é preciso que nós todos tenhamos essa prática da meditação. É diariamente, se possível, dedicar alguns minutos a essa prática. E eu garanto, eu digo sempre, se você hoje começar meditando durante 5 minutos, daqui a um mês você não vai estar em 5 minutos. Deve estar em 10, em 15, em 20, meia hora, quem sabe. Porque é de uma necessidade absoluta nós nos conhecermos. Nós termos equilíbrio emocional. Porque qual é o grande problema do nosso século? Nós estamos sempre repetindo isso. As doenças físicas praticamente já foram todas resolvidas. As que não foram resolvidas estão em fase de solução, como é a Covid. A AIDS, eu conheço a Idética, que é a Idética há mais de 30 anos e vive qualidade de vida razoável. Outros problemas, por exemplo, problema cardíaco. Eu sempre digo, nós não podemos nos colocar como exemplo, mas, no caso, me permite me colocar como exemplo. Meu pai, que eu não conheci, porque quando ele morreu eu tinha menos de 1 ano,
morreu com 42 anos. De quê? Problema cardíaco. E como o pobre só deixa como herança para os filhos doença, estou eu aqui, cardíaco. Cardiopata. E meus filhos, todos três, com problema cardíaco. Mas ele se foi com 42, eu já estou com 87. Mercê de quê? Da ciência, da lei do progresso. Então, na medida em que nós nos conhecemos, nós temos condição de encontrar um equilíbrio emocional. E é a própria ciência que diz que quem tem equilíbrio emocional adoece menos. E quando adoece, tem melhores condições de se curar. Por quê? Porque tem equilíbrio emocional. E esse equilíbrio nós encontramos através de quê? Da meditação. Então, essa pergunta foi fundamental. Porque se eu quero, se eu devo, se eu preciso de fazer uma reforma íntima, eu preciso de ser. Então, através da meditação, nós nos conhecemos, nós identificamos as nossas querelas, onde erramos, por que erramos, como erramos, e temos condição de uma reabilitação, de uma recuperação. Então, é fundamental o conhecimento que nós temos de nós mesmos, porque assim teremos a oportunidade de proceder àquela tão discutida, tão falada e tão comentada reforma íntima, sempre através da meditação. Passa a palavra. Luiz Guimarães. A pergunta: quando é que os espíritos passam para os mundos de regeneração? Vamos à Gênesis, capítulo 18, Sinais dos Tempos. São chegados os tempos, dize-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas? O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pelas transformações dos elementos que o compõem e, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda a relação com a do habitante. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. E nós vivenciamos que a parte intelectual, o progresso vai a todo vapor, mas o caso da evolução moral realmente é o grande problema da humanidade. Se supera todos os demais. Eu posso dizer que existe relutância de muitos em não aceitar o engajamento no processo evolutivo a que estamos submetidos. Mas, quando é necessário, a providência divina atua impulsionando-nos através dos fenômenos da natureza e outras ocorrências, a exemplo dessa pandemia, como um sinal para despertar a humanidade. Na realidade, Deus não quer nosso sofrimento. Nós é que colhemos o resultado do plantio mal feito e inconsequente. As experiências reencarnatórias se dão de forma paulatina e constante. É por elas que o ser humano evolui intelecto e moralmente. Contudo, isso acontece através dos milênios, já que a transição dependerá do esforço de cada um em aprimorar-se. Nem sempre estamos dispostos a enfrentar os desafios da vida através das provas e expiações. O desconhecimento da razão por que existimos favorece a essa inércia.
Lembro agora o que o nosso irmão Fernando Veloso disse. Autoconhecimento, meditação. Anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, a Jesus, pois, foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais no céu que mais não são do que meteoros sem revogação das leis naturais. No livro Amanhecer de uma Nova Era, página 106, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, temos: as mais vigorosas convulsões planetárias tornam-se necessárias para que haja alteração para melhor no clima, na estabilidade relativa das grandes placas tectônicas, nas organizações sociais e comunitárias, com os recursos agrários e alimentícios naturais para manter no futuro as populações não mais esfaimadas nem miseráveis, como ocorre na atualidade. Então, o progresso ele é um conjunto de medidas que são feitas pela própria natureza a ponto de nos levar a reduzir ou minimizar toda essa miséria, toda essa fome, doença que tem na humanidade. Temos no livro Plantão de Respostas, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos, isto é, como ocorrerá a transformação do planeta de provas e expiações para o de regeneração? Resposta: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade. A humanidade caminha para a regeneração das consciências. Veja bem, independente da mudança física pelos componentes da própria globo terrestre, mas o principal, o que dá a psicosfera do nosso globo terrestre, é a nossa consciência, a nossa forma de vibrar, de pensar. Então, o que estamos indo em busca é da regeneração das consciências. Isso é que é o fundamental. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo de regeneração por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Dizemos que é o tempo de Deus, não é o tempo do homem. Vivemos um processo de transformação e não esperemos que no primeiro dia de 2057 já estejamos em completa regeneração. Os espíritos que estão reencarnando substituem os que se foram e os que não comungam com a nova ordem não mais retornarão ao orbe terrestre. É uma diluição, vai se expurgando o que não se coaduna, não se confirma, não se conforma com a mudança, e vão chegando aqueles que já têm uma outra visão, uma outra formação. Cumprir-se-á, pois, a promessa de Jesus. Em Mateus, versículo 5, diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Passa a palavra. Pergunta 18. De que maneira o trabalho aperfeiçoa o espírito? Meus irmãos, como nós sabemos, a nossa evolução espiritual ela se processa em dois aspectos: intelectual e moral. Né? O trabalho profissional, ele desenvolve a inteligência, contribui para o funcionamento harmônico da sociedade. E, normalmente, um trabalho profissional, ele, além de contribuir para o funcionamento harmônico da sociedade, ele pode assistir a própria sociedade, de alguma forma. Ainda que ali a gente esteja sendo remunerado, né, para a nossa sobrevivência, inclusive. O trabalho de caridade, o trabalho do bem, ele desenvolve os bons sentimentos, como o amor, a solidariedade, o altruísmo, e, ao mesmo tempo, ele exercita o bom combate contra o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a impaciência e outras imperfeições que nós somos portadores. O que é que o trabalho intelectual, o trabalho profissional e o trabalho de caridade têm em comum? Além da questão da evolução, né, que ambos produzem. Eu diria que eles têm uma outra vantagem, tanto o trabalho profissional como o trabalho na prática do bem. E o trabalho profissional também pode ser uma prática do bem.
Ambos mantêm a nossa mente ocupada, né, em atividade. No caso do trabalho profissional, quando é um trabalho honesto, né, evidentemente, a gente sabe que tem pessoas que, lamentavelmente, fazem da corrupção uma profissão, ou no seu exercício profissional usam da corrupção, lamentavelmente. Acho que é a grande doença, inclusive, do nosso país. Ambos mantêm a nossa mente ocupada de forma útil, idônea, de forma saudável, né? Porque quando a gente está com a mente ociosa, a tendência da gente ter pensamentos vazios, de falar e ter atitudes equivocadas e de, consequentemente, ter um assédio maior da espiritualidade negativa, esse risco ele se potencializa quando a gente não mantém a nossa mente ocupada de forma idônea, de forma útil, equilibrada. É isso. Assim, amigos, chegamos ao final das nossas 15 perguntas, né? Esperamos que, pelo menos em parte, tenhamos preenchido a expectativa daqueles que perguntaram. E, como disse no início, é para que, a partir de então, aquele que se interessar por mais conhecimento, a literatura escrita é rica. É só saber escolher a obra certa e se enriquecer de conhecimento. Então, para finalizar o nosso trabalho, vamos pedir ao próprio Paulo Cartagena a prece final do nosso trabalho. Deus, inteligência suprema do universo, amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, caminho, verdade e vida, espiritualidade amiga. Só temos a agradecer por mais essa oportunidade de poder realizar esse debate de conhecimentos à luz da doutrina dos espíritos. É bem verdade que, pontualmente, nos posicionando, interpretando os postulados espíritas, mas, acima de tudo, tendo a doutrina dos espíritos, as leis de Deus e o Evangelho de Jesus como protagonistas e base do nosso estudo, do nosso debate da noite de hoje. Agradecemos pelo clima de paz, harmonia, união, entendimento e alegria com que o nosso trabalho pôde ser desenvolvido. Agradecemos, sobretudo, a inspiração que vem da equipe espiritual, que efetivamente é quem coordena trabalhos dessa grandeza e dessa beleza. Aproveito e rogo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, que iluminem as mentes dos dirigentes das nações, em particular de Vladimir Putin, presidente da Rússia, para que esse conflito chegue ao final o mais rápido possível, a fim de que nós possamos, com a paz, contribuir para que a Terra caminhe para a regeneração de forma mais ordeira, de forma mais pacífica, de forma mais fraterna, acima de tudo, de forma mais equilibrada, amorosa. E pedimos também pelos nossos irmãos mendigos, nossos irmãos nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nossos irmãos que se encontram em grandes dificuldades de sobrevivência material e também de carências afetivas e emocionais. Todos esses irmãos sejam assistidos de acordo com a necessidade de cada um. Assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos e pedimos a permissão para finalizar nossos trabalhos na sua primeira parte da noite de hoje. Devolvendo a palavra ao nosso irmão Calixto, para que o mesmo possa encaminhar para a finalização do nosso trabalho. Assim seja. Assim seja. Em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar nosso trabalho. Boa noite a todos, muita paz, até outra oportunidade.